Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre acontece de segunda a sexta-feira, em 2 edições, você já sabe. E chegando aí com a boa informação. A boa informação não, a informação atualizada. E depois vista sobre o prisma de cada um de nós aqui, muita participação dos nossos telespectadores através do WhatsApp, através do nosso e-mail, enfim. Vamos começar dando assim uma pinta para vocês de quais serão alguns dos assuntos a serem tratados na Atualidades Pampa deste dia 10 de abril de 2019. Fique ligado. As companhias aéreas, além do preço caro da passagem, agora querem aumentar o faturamento nas malas. O governo tenta antecipar para terça-feira a votação da Previdência na CCJ. Benjamin Netanyahu se reelege primeiro-ministro de Israel com vitória apertada. Supremo Tribunal Federal será pressionado para julgar o caso Lula até o mês de junho. Noite de choro dos hermanos, de muita emoção no Libertadores da América, e Cristiano Ronaldo mostra que é o cara na Champions hoje. Adélio Bispo é semi-imputável, pelo menos é o que diz o parecer do Ministério Público. Muito bem, com essas e outras notícias, nós vamos assim, começando, alinhavando o nosso programa de hoje. Você sabe que a sua participação é importantíssima para nós. 999-777-001 é o nosso WhatsApp e atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. Portanto, fique à vontade para participar do nosso programa, para dar a sua opinião, para discordar das nossas opiniões aqui também, né? Porque essa diversidade de opiniões é que certamente é um dos motivos que faz o sucesso deste programa. Você gosta de uma pessoa, você não gosta? Aqui também tem gente que gosta e que não gosta das mesmas coisas. Esse é, sem dúvida alguma, o sucesso deste programa e também pela competência de todos aqueles que aqui estão. Chicão Tofone, vamos falar de Copa? De futebol. Futebol no velho mundo e no novo mundo. No velho mundo, o Cristiano Ronaldo mostrou que é o cara. Logrou um empate da Juventus na Arena Ajax em Amsterdã. Com isso, joga em Turim a Juventus por um empate de 0-0 e pode ir para a semifinal, que o Barcelona provavelmente vai ser o seu adversário, onde venceu hoje o Manchester United em Manchester. Mas a Libertadores da América tem um time brasileiro já nas oitavas de finais, que é o Atlético Paranaense. Numa madrugada emocionante em Curitiba, onde o garoto Bruno Guimarães, anote esse nome, Bruno Guimarães, é da seleção brasileira no Catar, com certeza. Fez um gol a poucos minutos do final da partida e chorou com muita emoção. Esse choro traz o futebol raiz para a América do Sul, que aconteceu também no Uruguai, em Montevidéu, com o gol do Peñarol, de Cebola Rodrigues, que jogou no Grêmio. Cebola Rodrigues? Cebola Rodrigues, o apelido Cebola dele. é o apelido. Ah, bom. Um jogador no Uruguai de 34 anos, que jogou no mundo todo, até no PSG. Veja só, um jogador milionário, joga praticamente de graça no Peñarol, faz um gol, leva o Peñarol a liderar o seu grupo e chora de emoção. E essa emoção eu vi no estádio Novo Gasômetro do São Lourenço da Almagro, com Barros, também um garotão que chorou copiosamente no chão, do lado de Fabrício Colottini, que é outro zagueiro com 38 anos, que passou a carreira dele no exterior e se aposentando no São Lourenço. Então, um futebol maravilhoso ontem para quem curte futebol, dona Maria. Não vamos falar do Internacional, não, é? Pois é, ele já veio de óculos vermelho e tudo. Eu não sou colorado e é um direito que eu tenho. Agora, me rendo a Paulo Guerreiro, que eu tinha falado já dele na rádio. Paulo Guerreiro é o cara, é fecho, é boa pinta, faz gol em tudo que é partida. E se você passar com uma mulher bonita, sua namorada na frente do Paulo Guerreiro, você pode ser batido a sua carteira, porque ele é o cara. Deixa eu te dizer, tu faz o teu comentário e depois eu vou te dar um recado sobre isso que tu acabaste de dizer. Tá, não, eu queria exatamente isso. Eu ia falar do esporte comunicação, que eu assisti o jogo. Sim. Né? E nós estamos também, às vésperas do Grenal, assisti com os olhos também de um expert que está interessado em conhecer mais, né? Não vamos deixar para lá. Em conhecer mais o Internacional. Mal olhado. O Internacional arrumou-se, eu tenho dito, arrumou-se taticamente. Ele definiu uma equipe
E aquilo que se previa, a presença do Guerreiro, embora ainda, visivelmente, um atleta profissional, quando fica um ano sem jogar, ele demora a readquirir seu ritmo, mas ele empresta muito, especialmente um jogador do tamanho desse jogador. Tamanho, quando eu digo, não é no seu tamanho no sentido figurado, é no tamanho pelo que ele representa, pela aquela credibilidade que ele empresta ao time. A grandiosidade, tem, né? Exatamente. Então, efetivamente, ele irradia, quando tu traz um jogador desse tamanho, tu irradia para todos os demais. Então, como o Inter se arrumou, o Inter teve um momento que tangenciona a partida, saiu ganhando 2-0, oportunizou o empate, mas depois veio. E eu falo, por que eu falo isso? Porque o Internacional acaba se classificando com 2 rodadas de antecedência, que vai lhe permitir, nos Grenais, e aí por isso que passa a interessar aos gremistas, o Grêmio estará jogando simultaneamente a Libertadores, buscando, almejando muito a classificação, terá que dividir seu time titular, terá que rodiziar seus titulares e poupá-los. O Internacional, como classificou-se com 2 rodadas de antecedência, criou a si mesmo uma benesse de poder escolher para os jogos importantes, que serão as decisões do Campeonato Gaúcho, estar com a sua equipe totalmente titular. A propósito de futebol, não é nem sobre ele que eu quero falar. Apesar dos malditos que eu digo, malditos, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu me ausentei por 2 dias. Primeiro, na segunda-feira, eu fui fazer alguns exames. Eu estou fazendo um check-up, como a gente precisa fazer, de ter uma vez por ano, enfim, eu relaxei nos últimos 2 anos. E claro, que bom se todas as pessoas pudessem fazer isso uma vez por ano. Mas eu, como pago um plano de saúde, enfim, fui fazer alguns, então não me ausentei na segunda. E na terça-feira eu fui fazer a posse, a reeleição, a recondução da presidente Simone Leite à presidência da Federação. E lá, assim como hoje, no Tá Na Mesa, encontrei o doutor Humberto Ruga. Muito teu amigo, homem do meio dos automóveis, da Unidos, enfim. E a esposa dele e ele assistem o nosso programa, a dona Maria de Lourdes Ruga, eu já tinha falado uma vez aqui, ela mandou um recado para ti. Ela fica muito aborrecida porque tu torces para a Argentina. Ela diz, deixa eu explicar. E aí ela manda dizer o seguinte: se tu quer torcer pra Argentina, que é pra tu te mudar pra Argentina. Isso é um conceito nada a ver, cada um torce pra quem quer. Eu vou torcer com eu dei nome e sobrenome. Já comprei a camiseta da seleção argentina e vou usar aqui no programa, é um direito que eu tenho. Porque a seleção brasileira não representa o país. Ela representa os interesses da CBF, de Neymar, Tite e companhia. Eu quero que o Brasil fique mal, perca a Copa América, pros hermanos, para ter um pouco de dignidade que nem ontem os hermanos mostraram na Libertadores da América. Esse é o comentário. Agora, contra a Ruga, não pode dizer nada. O presidente da CBF é o Jeca Tatu, né? Não, Dona Maria de Lourdes, a senhora sabe que quando a gente sai na chuva, a gente sai para se molhar, né? Mas é um direito ele que poderia ela tem. ter. Claro, brincadeira. Mas é uma questão de eu gosto dos hermanos, eu acho legal. E tu acha que eles não jogam para beneficiar a federação deles também? Não, mas aí não interessa, eles vivem lá, eu vivo aqui, então eu quero ver o bem pro Brasil. E o bem pro Brasil não é a seleção brasileira. Muito bem. Agora os telespectadores estão um pouco chateados com o Chicão Tofani e suas declarações, Chicão. Depois do jogo do Colorado, no dia de ontem, a classificação e tudo mais. Boa noite. O Chicão esqueceu que o Internacional também já está classificado para a próxima fase, além do Atlético Paranaense. Meu nome é Francisco. E também o Jefferson de Souza Oliveira. Boa noite, bancada. Ô, Chicão, que cara de pau. O primeiro e único time brasileiro classificado na Libertadores é o Internacional. Os telespectadores não perdoam. Mas eu não gostei de uma coisa. Na festa do Internacional, eu sei que tinha amigos meus que estavam lá. Quando veio a notícia que o Grêmio tinha perdido para a Católica, foi um ovacionado, todo mundo vibrou. Eu vou vibrar com o River Plate, pegar o Internacional, o Boca Juniors nas oitavas, o Internacional voltar. E eu dizer, arriba. Ou seja, a crítica ou o comentário de vocês é mais fogo na fogueira dele aqui, é mais um esguicho. Mas tu não acha que é um direito, querido? Claro, querido, claro, não. Tu torce pro Internacional? Eu não, mas eu nunca torci pro Grêmio. Mas eles vibram se o Grêmio perdeu pra Católica. Mas eu torço pro Grêmio. Mas também não tenho obrigação de torcer. Qualquer um tem direito de botar uma melancia na cabeça. Tá bom, então melancias... Melancia na cabeça, que é isso? Melancias à parte,
Melancias à parte, né? Vamos falar sobre... Vamos ouvir a chamada da Carla, que interessa muito para o Brasil. É verdade, Magda. Quantas vezes a gente já trouxe essa pauta aqui no programa falando sobre a situação? O computador está vivo, senhoras e senhores. Ele acaba de descer um degrau. Ele acaba de dizer que Adélio Bispo é semi-imputável, porque ele não foi pro chão, ficou na metade, ficou mais na metade ou do menos caminho. como o Ministério Público. Brincadeiras à parte, a gente já vem tratando desse assunto há muito tempo e a gente já trouxe para vocês os vários laudos que foram feitos a respeito de Adélio Bispo, alguns considerando que ele era semi-imputável, alguns considerando que era inimputável, e tudo isso a gente foi atualizando. O Ruschel também vai trazer direitinho essa situação. Mas a notícia de hoje é o fato do Ministério Público ter dado seu parecer dentro do processo, que, claro, a decisão final cabe ao juiz da 3ª Vara de Justiça Federal de Juiz de Fora. Mas, segundo o Ministério Público, Adélio Bispo é considerado semi-imputável. Bom, nós temos os imputáveis, que aqueles, como todos nós, estamos dentro do sabia, né? guarda-chuva da legislação. Agora, presta atenção. Imputável é cometer um crime, está dentro enquadrado dentro dos artigos do Código Penal e tudo mais, e assim responderá pelo crime. O semi-imputável também dessa forma acontece, mas com uma redução de pena. E é exatamente nesse semi-imputável que o Ministério Público classificou Adélio Bispo. E o inimputável não responde dentro da legislação penal, mas pode ter medidas restritivas se realmente for culpado. Então, segundo o Ministério Público, Adélio Bispo está na classificação de semi-imputável. Dona Carla, quero acrescentar, primeiro cumprimentar, só foi bem didática, acho que é importante que a gente sempre tem que se dar conta que quem está nos ouvindo não tem a formação em direito, e isso é importante que a gente tenha a compreensão, né? Aí esses laudos, eles são conflitantes, é difícil. Exatamente. Existem 7 laudos, dona Maria, dentro do processo. 3 são públicos. Eu até anotei aqui, porque a gente não tem a formação médica, né? Um diz transtorno delirante grave e outro transtorno delirante permanente paranoide. Já um terceiro discordou disso, e aí o juiz se enlouqueceu, porque imagino, para o juiz que também só tem a formação jurídica, né? Como é difícil. Também está chegando às autos, ainda não chegou, um laudo oportunizado à vítima, que é o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. Foi oportunizado que o médico, por ele indicado, fizesse também o seu laudo e também fará parte da decisão que a Carla nos trouxe aqui, que será dada pelo juiz. O Ministério Público, ele, diante de tudo que está dentro dos autos, ele dá um parecer, né? O juiz manda ao Ministério Público para parecer. E este parecer, dona Carla, acho que ele é definitivo, porque os laudos já estão lá, com exceção desse do presidente, que talvez já tenha até chegado e nós aqui não tenhamos acesso a ele, né? Mas ele dando como semi-imputável, e tu descrevesse bem o que ele é. Mas o juiz, eu acho que o que falta dizer só é que o juiz não é obrigado a seguir nem o parecer do Ministério Público. Ele vai pegar este conjunto de provas, mais o Ministério Público, e ele vai decretar, então, que a qualificação que ele dá. E separando, este é a questão pura e simples do Adélio Bispo, do processo do Adélio Bispo por autoria da facada. Existe outro inquérito, que ainda é inquérito, onde se busca a autoria de quem estaria ou teria ou não financiado ou contratado o Adélio Bispo. Bom, a propósito desse assunto, não este especificamente, mas lembrando de outros assuntos atinentes também a essas coisas de o que faz e acontece, nós hoje tivemos, lamentavelmente, né? Vocês comentaram muito ontem a história do Rio de Janeiro, né? Os responsáveis já estão detidos, enfim. Mas hoje nós tivemos o sepultamento do homem que foi brutalmente assassinado. Aí são imagens que vocês têm do sepultamento dele e a família. E a esposa dele hoje teve uma manifestação realmente assim de... Olha, destruiu o coração da gente, realmente.
E a prisão dos militares, 10 estavam presos e a justiça determinou hoje que a prisão passa de temporária para prisão preventiva de 9 deles e um foi liberado. Então, agora é por tempo indeterminado a prisão desses 9 militares. Vamos ouvir a sonora da esposa dele? 80 tiros. 80 tiros. E depois ainda não deixaram nem a pessoa socorrer ele, debochando da família. Qualquer pessoa que já passou pela carreira militar sabe que um soldado, um cabo ou sargento, ele não tem autorização para disparar um gatilho. Alguém estava ali e autorizou essa barbárie, essa execução sumária. Alguém mandou atirar e quem mandou atirar é que precisa responder. Interessante essa informação, hein? Verdade. Interessante essa informação. Fala isso, Manhari Pampa. Agora, esses dias eu estava conversando com o Chicão do corredor aqui, acho que foi ontem, que eu cruzei com o Chicão e lembrei muito das contestações que o Chicão faz aqui, brinquei com ele. Digo, Chicão, será que se fosse um cidadão loiro na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, numa BMW, será que eles teriam atirado? Isso é um questionamento difícil. E a gente sabe qual é a resposta, né? A gente sabe qual é a resposta. Todos nós sabemos qual é a resposta, infelizmente. É só ver o atropelamento com a BMW lá, nas duas a família aquela que a menina morreu. E os familiares estão até hoje internados, remendando ossos e consertando o que der lá. E o registro policial foi feito 3 dias depois. Porque a imprensa fez barulho. Senão nem teria registro policial. Mas foram indiciados. Foram, é verdade. Sim, tu estás falando de... Inclusive o policial, né? Dona Magda, só queria dar uma... Porque a gente falou ontem, eu acho que é importante, como audiência rotativa. É que eu vejo no Rio, eu vejo a questão no Rio como uma guerra. E eu acho que aquele pessoal está muito pressionado. Não chega a nós, por exemplo, quando o exército está sendo metralhado lá, quando estão sendo mortos jovens também, ou estão sendo agredidos. Então, aquilo ali me pareceu, assim, a tamanha desproporção da agressão, me pareceu, assim, muito mais... fizeram por nosso... Porque eles confundiram. Exatamente. Esse é o problema da emocionalidade do processo. Porque até para matar, 2, 3 pessoas vão lá e atiram e está resolvido. 80 tiros é uma resposta para o crime. Né? Eles estavam achando que eles estavam achando que estavam dando um troco para uma agressão que havia acontecido, uma morte que não foi noticiada, porque às vezes essas mortes dos policiais não circulam. Então, porque não há nada que justifique que fosse os bandidos. Vamos lá, que fosse os bandidos. Ainda assim, 80 tiros para quem está dentro do carro, sem dar um tiro. Não, e a mulher desce do carro, pede para parar, é meu marido, ela desesperada, e ainda diz que eles ficaram tirando sarro da cara dela. Quer dizer, desprezando completamente o sofrimento. Nós não estamos justificando. Não, deixamos bem claro isso. Nós não estamos justificando o que aconteceu. Uma barbárie, está errado, tem que ser responsabilizados, tudo certinho. Isso. Só que essa coisa do emocional deles, até porque a gente procura, além do erro, a justificativa para 80 tiros. E a gente lembrou ontem também o despreparo desses meninos que são... Foi o Mário, acho que falou, o Vitorino. Eles estão preparados para a guerra, eles não estão preparados para essa lide do dia a dia. Mas já que nós falamos em carro, quero falar sobre uma coisa boa, uma coisa legal, alertar vocês. O nosso novo parceiro, que é o Grupo João Aurélio, quer lembrar você, que é nosso querido telespectador, nossas queridas telespectadoras, que neste mês de abril vencem todos os IPVAs, independente do final da placa do seu veículo. Há mais de 50 anos no mercado, o Grupo João Aurélio parcela o IPVA, transferências, multas e primeiro emplacamento em até 12 vezes no cartão de crédito, atendendo em todo o estado do Rio Grande do Sul e demais estados com outros profissionais parceiros. Para comemorar essa parceria nova, agora com a Atualidades Pampa, o João Aurélio vai dar 10% de desconto durante ainda este mês de abril sobre o serviço de transferência de Porto Alegre, para Porto Alegre, feito diretamente no escritório. Basta utilizar a frase... Agora pegou a moda, né? Qual é a senha? Qual é a chave? Atualidades indicar. Peguei você achou que era Atualidades Pampa. Não. Você utiliza a frase
Atualidades indica. O escritório fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, e tem estacionamento interno. Você pode acessar essas e outras informações que eu acabei de passar para vocês entrando no www.João Aurélio, João sem o acento, .com.br. Ou, se você prefere, entre em contato através do telefone prefixo 51 3330 2611 ou ainda pelo WhatsApp 51 998 65 6933. Lembre, João Aurélio. Esta é a grife do documento. Pô, sabe que você acaba de me lembrar que eu não paguei meu bebê? Ah, eu paguei. Viu só? Ô, João, amanhã tô aí, hein? É Carlos Gomes 31, né? É bem no início ali, do lado daquele posto de gasolina, tem estacionamento. Perto do meu cabeleireiro. É uma grife. Ô, João, tô aí amanhã, quero desconto aí, não sei do que, mas... Não, mas tá aqui, querido, acabei de dizer 10% de desconto, mas é sobre o serviço de transferência. Não, eu quero pagar o IPTU do meu carro. Vai ter que ir lá na Assembleia. Eu quero pagar o IPTU do meu carro. Não é IPTU, é IPVA. Sei lá. IPTU é o quê? É uma forma de IPTU. Olha, tem gente. É o IPTU. Tua nova casa. É o IPTU ambulante. Então, assim, ó, fiquem ligados. Aliás, né, é aqui nesse programa que você sempre tem ofertas, descontos e novidades nas mais diversas áreas, Marne Barcelos. Dona Magda, eu me atrevo a falar de um axioma do senhor Nietzsche. Estão me chamando de Nietzsche na rua e eu fico muito orgulhoso, né, de alguém me chamar de Nietzsche. Merecido, seu Marco. Eu não ficaria tanto. Mas o que eu vou falar agora é pro Chicão Tofani. Não há nada que mais deprima o ser humano que o prazer pelo ressentimento. O Chicão Tofani destrói a seleção brasileira. Porque eu não consegui entender. Não há nada mais que deprima o ser humano que a paixão pelo ressentimento. Paixão pelo ressentimento. Paixão pelo... Não, parabéns. Não, agora deixa ele comentar. Depois a gente faz as... Vocês estão vendo que quando eu não consigo falar... Já estás falando. Posso falar? Pode continuar. Então tá bom. Então o senhor Chocão Tofani, desculpe, disse o seguinte: Internacional, esquece do Internacional, foi maltratado o dia no Internacional, não suporta o Internacional. Tudo bem. Agora, comparar a seleção pentacampeão do mundo com a seleção da Argentina, com aqueles pipoqueiros, é tudo pipoqueiro, rapaz. Eu não comparei, eu disse que até historicamente o Brasil é maior que a Argentina. Mas você torcer pela Argentina? Mas Chicão, o senhor é um brasileiro nato, você nasceu... Mas e daí? Eu admiro o senhor, agora o senhor destruiu a imagem. O PT não torcia para Venezuela, não mandar dinheiro para... Mas PT não tem nada a ver com o senhor é outro vinho de outra pipa, tem outro naipe, outra cepa. É outra grife. Outra grife. O senhor é um ressentido com a seleção brasileira. Não, então eu quero dizer E com o seguinte, Internacional também. E não é só você. Olha que eu sou... Inclusive, um ex-presidente nacional, não vou falar aqui, dava em cima das minhas mulheres, sabe? Pois então, tá aí o ressentimento. Eu não vou trocar o meu muso que eu tenho todo dia, que é eu, tem aquele cara nada a ver. E se é que eu tô pensando, um baixinho desse tamanhozinho assim que levou e ele não aguentou. Divo. O muso, primeiro assim, ó, cara, o primeiro sou eu. E outra coisa, a tua necessaire é vermelha. É que vermelho é uma cor fashion. Se é uma necessaire, então eu fiz assim. De ver vermelho, o River Plate é vermelho. Eu vou guardar aqui assim que a gente guarda, porque se tu guarda ela isso não é seu, dona Magda. Espiando lá, olha lá, ela fica espiando. Isso aqui é uma coisa fashion. Não, só porque eu pensei que era da dona Magda. Homem de necessaire, porque ele caminha assim, ó, é um rolo de atitude, é que nem o guepardo na savana africana, sabe? A mulher sente que é um cara de pegada, ela tem um DNA com um cara assim. Marne... Que horas termina esse devaneio? Que horas termina esse devaneio? É agora. Marne Goiabice mudou de nome. Muito aí bem. também é demais. Olha aqui, ó, Danilo Gentili bicho na goiaba. é condenado a 6 meses de prisão por injúria a Maria do Rosário. O Gentili, ele andou fazendo uma brincadeira lá com a intimação, né? Coisa e tal. Mas é engraçado, a Maria do Rosário, eu estava vendo ontem na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, ela provoca, ela isso é verdade. Ela empurra, ela chegou a tentar empurrar o Paulo Guedes, de repente o Paulo Guedes empurrar, processo. E ela ganha sempre, ela tem um advogado muito bom. Mas não é só ela arrumou uma grana com o Bolsonaro. É porque as pessoas caem nessa. Ela provoca os caras. É bem que tu diz, ela faz assim, a reação do cara é imediata. E aí cai na mão de uma juíza, porque é uma juíza federal. E ninguém pega uma fitinha disso aí pra mostrar na hora. E o recurso? Mas recorre, aí fica naquele negócio. O Bolsonaro perdeu em primeira e segunda instância.
E todo mundo viu a cena na televisão, verdade, que o Bolsonaro foi provocado pela Maria do Rosário. E aí, resultado, o negócio... Ela deve ter um advogado muito bom. Eu acho. O Chico Tofani, se te consola, a Luciana Loreto, nossa fiel telespectadora, mãe da minha sobrinha Chanel, avisa o Chicão que eu também torço para a Argentina. Eu não esperava isso. O Mulherio torce muito para a Argentina, porque os jogadores argentinos são muito fashion. Foi uma seleção argentina, ganha em qualquer seleção brasileira no visual. Aliás, e as mulheres sentem isso aí. Só que no futebol, não. E eu tô usando uma camisa Lamartina Argentina e hoje. É jogo de futebol, eu tenho um time de polo. O Indy Chapaleifu, de Buenos Aires. Olha aqui, Chapar o quê? Para um pouquinho. Não, depois. Tá, primeira coisa, tu tens um time de polo? Eu torço pra polo. Ah, tu disse eu tenho. Tem um time de polo que eu torço. Então olha o português. Olha o português. Eu aqui. tenho um time de polo e eu torço para um time de polo. Qual é a resposta certa? A ou B? É a B? Tu torce. Eu Indy Chapaleifu. Chicão, Rafael Martins aqui no WhatsApp, 999-777-001, com prefixo 51, pergunta o seguinte. Chicão, quais os nomes mais lindos, quais os homens mais lindos, os argentinos ou os italianos? Acho que os italianos, pela influência Dolce & Gabbana, Armani e Milão. Sabe? Mas os argentinos são descendentes de italianos. Mas os argentinos também são descendentes de italianos. Isso, é. Sabe? Os argentinos, na contramão dos brasileiros, os cabelos compridos com tiara. Já o Camargo aqui tá lembrando, o Chicão é colorado, mas não torce pelo Inter porque não pôde entrar na festa dos 10 anos do Mundial. É isso que ele... Não, isso aí eu fui, inclusive, barrado, porque eu fiz uma crítica aqui no Virando a Mesa, achei uma atitude antidemocrática da direção internacional, e como eu sou um cara de atitude, eu fico com a mulher que gosta de mim, com o time que gosta de mim, o Grêmio gosta de mim, o Bobson, Bolzan, Renato. Tricolor gosta. Tricolor gosta. E eu fui pro lado do Grêmio e gravei pro Grêmio. Tá sendo muito bem. Personalidade. Não, personalidade é personalidade. O cara que muda de time. Que vai lá com a bandeirinha. O cara muda de time. Por favor, com licença. Cara muda de time. Com licença. Hoje eu estive com um senhor... Muda de time é personalidade. Atenção. Personalidade. Muito. Walter Battaioli, ele disse que é insuportável assistir o programa ou tentar entender o que vocês dizem quando vocês gritam feito umas caturrita loucas. Por que não grita? Por que tu não olha pro elefante branco aí do teu lado? Tu tem uma paixão por mim, uma atração sexual por mim? Olha quem é que grita. É o elefante branco. Aqui, ó. Chicão Tofani, elefante branco aqui, ó. Tá, então tá. Olha aqui, ó. Presta atenção. Sabe o que é uma coisa? Quando tu grita com ele, tu perde a razão. E se tu não gritares com ele, ele fica feito um bobo. Gritando sozinho. É que eu acho que tem o lado híbrido, ele queria ficar comigo. Não, o problema híbrido dele vocês discutem lá mais tarde. Bota aí o ursinho do lado do Ceguinho, do elefante pra ver se vai dar certo. Um por vez. Ô, Ceguinho, tu entende de homens. Cala a boca. Tu entende de homem. Eu vou falar, então, das mulheres mais lindas do mundo, que são as brasileiras. E as mulheres mais lindas do Brasil são as gaúchas. É verdade. Portanto, nós temos as mulheres mais lindas do Brasil. Parabéns, gaúchas. Vocês são dignas de admiração. Agora, homem é com o Chicão. Não, eu fiz o Miss TV 10 anos, dei oportunidade para 350 mulheres no mercado internacional e nacional, e agora esse carinha híbrido vem dizer isso aí de mim. Hein? Senhoras e senhores, vamos ao... Vai com os dois lados. O que esse cantor de churrascaria tá me criticando? Vai pros dois. O que seria aí pros dois lados? Vamos ouvir, cantor de churrascaria. Tá, parou? Parem as duas. Quem conhece, conhece, sabe? Chega as duas. Roberta, fala a tua manchete. Pois não. Se ela sobreviver, se ela sobreviver. Teus ouvidos. Se ela sobreviver. Enfim, agora é daqui. O Benjamin Netanyahu, houve uma guerra, uma disputa, melhor dizendo, de benjamins. 2 benjamins estavam querendo muito ser primeiro-ministro de Israel. Pois, então, finalmente, o Netanyahu se consagra como o seu 5º mandato, numa disputa muito, realmente ali, para e paz, foi bem forte essa disputa. 14 mil votos foi a diferença entre o Netanyahu e o Gantz. E a oposição do Gantz, né, ele aceitou e ele assumiu essa derrota hoje pela manhã e disse que ele vai incomodar bastante o Likud, que é o partido do Netanyahu. Os números mais recentes da apuração mostram que o partido governista Likud e o oposicionista Azul e Branco devem conseguir, vejam só,
o mesmo total de cadeiras no parlamento israelense, 35 cada. Porém, Netanyahu tem alianças, principalmente com partidos nacionalistas e religiosos de Israel. Então, como o resultado final depende dessas articulações políticas com os partidos eleitos, o nome de Netanyahu será oficializado em alguns dias. Entretanto, o atual premier já é considerado reeleito, uma vez que a oposição já concedeu a derrota. E ele, inclusive, o Netanyahu, com a sua esposa Sara, estiveram já sendo homenageados e ele já assumiu tudo isso. O que eu acho interessante também trazer para os telespectadores é que o presidente dos Estados Unidos se manifestou, também já declarou, deu parabéns a Netanyahu, né? E ele tuitou dizendo que os Estados Unidos estão com ele e com todo o povo de Israel sempre. É muito interessante também porque, nesse caso, a Rússia também apoia Netanyahu. E o Putin também manifestou, né? E o que a gente percebe? Que a sociedade de Israel está dividida. Como houve realmente uma votação muito acirrada, uma eleição muito acirrada, o Netanyahu vai ter que trazer essa coalizão, né, essa negociação com o país, tanto politicamente quanto comercialmente. Para nós, Brasil, foi positivo. O nosso presidente Bolsonaro declarou apoio a Netanyahu 10 dias antes da sua eleição e o próprio Netanyahu utilizou a presença do presidente Bolsonaro lá. Por quê? Porque é uma eleição que eles trataram muito dessas questões mesmo, mais pessoais, que é um movimento que não está acontecendo só em Israel. A gente percebe que todas as eleições atualmente na Europa e aqui mesmo no Brasil ocorreu tudo isso. A ideia lá, Roberta, é o seguinte, os israelenses foram colocados diante de um dilema. O Mário ontem resumiu muito bem. O Gantz quer uma aproximação maior com os países árabes, que é mais diálogo, quer reduzir a violência. Com isso, ele assumiria uma posição mais moderada que o Netanyahu, que é um homem de direita, é um conservador e reage forte. A cada foguete do Hamas, ele responde com um bombardeio. Isso tá evidente. E o Gantz não, o Gantz quer conversar um pouco mais. O problema é que Israel está traumatizada, porque o Isaac Rabin era um conciliador, todo mundo sabe o que aconteceu. Lembra da Golda Meir, Marne? Golda Meir. Conciliadora também, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, existe uma resistência muito grande dentro da sociedade israelense entre os conservadores, que são muito fortes, não apenas no parlamento, mas no tecido social israelense. Então, esses conciliadores encontram muita resistência nas eleições por causa disso. Só que dessa vez, o Netanyahu se viu envolvido ali com algumas liberações de verbas, algumas coisas que ficaram meio sombrias, e ele teve uma eleição apertada. Então, isso que o Gantz falou e que a Roberta noticiou agora, vai ser uma realidade que os israelenses vão ter que conviver nos próximos anos. A oposição nunca esteve tão forte. Tenta imaginar no universo israelense uma diferença de apenas 14 mil votos. Ou seja, Israel está politicamente dividido ao meio. De um lado, os conservadores de direita, ao lado de Netanyahu, e de outro lado, um segmento que quer, digamos assim, tentar algo envolvendo a paz, a negociação com os países ali em torno. O problema todo é o seguinte, o problema é que, eu odeio dizer isso, mas eu tenho que dizer, estou aqui para dar opinião, então vou dar minha opinião. Não vai solucionar tão cedo aquele problema ali, porque está muito enraizado. É muito, não está. Não está. Esses dias eu vi um documentário numa TV dessa. Não tem. Magda, eu vi um documentário numa TV dessa, foi assustador, porque mostra os bombardeios israelenses que são resposta aos foguetes que são jogados sobre Israel. E num desses bombardeios, um menino perdeu um braço. E aí eles mostram o menino perdendo o braço, e aí no final do programa o repórter pergunta para ele, mas e agora o que você vai fazer? Ele diz, eu quero crescer rápido para me vingar. Dona Magda, eu tenho uma admiração profunda pela Golda Meir.
que foi vivida no cinema pela grande Ingrid Bergman. Aliás, foi o último grande papel da maravilhosa, extraordinária Ingrid Bergman. A Golda Meir era tão forte, que o Moshe Dayan, que foi o herói da Guerra dos 6 Dias, aquela guerra do Egito, aquela invasão de Israel, que eles responderam com absoluta precisão cirúrgica e arrebentaram em 6 dias, destruíram todas as potências contrárias a Israel, ao Estado de Israel, que o Moshe Dayan disse: como eu gostaria de ter um colega general como ela. Tá dito, né? Tá dito, não preciso falar mais nada. Não precisa dizer mais absolutamente nada. Mas o que eu preciso dizer para você é que a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que tem mais de 35 anos de experiência em reabilitações com implantes, que é referência no Rio Grande do Sul, é lá onde a sua estrutura conta com 6 andares completos de equipamentos modernos e exclusivos, com especialistas experientes que têm como objetivo atender com dinamismo, otimizando o tempo de tratamento, pois eles contam com equipamentos da CAD, CAM, 3D, onde muitas vezes não é necessário moldagens das arcadas e sim apenas um escaneamento, o que traz para o paciente conforto e agilidade no tratamento. E, em muitos casos, os pacientes da clínica, em uma única consulta, realizam o tratamento completo. Portanto, se você que está nos assistindo procura experiência, agilidade, dedicação, invista em você e tenha o sorriso que você merece. Você pode ligar agora para o 51-3204-3204. Simples, 3204-3204. E agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Você vai conferir de perto tudo isso que eu estou dizendo. Mário Barcelos, fizesse a tua manchete? Já dei, mas para lhe trair mais uma vez, eu quero fazer uma homenagem. Mais uma vez? Não, trair, porque eu sempre ela pergunta e eu mudo de outra. Então, antes de tu me traíres, eu vou te trair. Eu vou mandar um beijo de aniversário para Luísio Nunes, que está de aniversário hoje, que é o filho do Luiz, da Claudinha Nunes, que sempre nos assiste. Eu te traí, não deixei para ti o aniversário da Luísio, viu? Tá bom. Eu quero falar a respeito da Natália Timberg. Opa, que esteve aqui. A grande Natália Timberg. Eu tenho uma admiração profunda por todas as pessoas longevas, evidentemente, mas que continuam trabalhando até os seus últimos dias. Dia 5 de agosto, a Natália Timberg completa 90 anos. 90 anos. Mas ela tá... Eu tomei nota da novela que ela começa a trabalhar agora. Dona do Pedaço, é uma nova novela da Globo, não sei qual é o horário que vai ser transmitida essa novela, mas ela vai ser sucesso porque ela continua... Ela está com quanto, Mário? 90 anos ela completa dia 5 de agosto. Que maravilha, trabalhando. Não, ela esteve aqui esse mês passado, no teatro, fez um espetáculo espetacular. 90 anos. E eu quero dizer para você, meu amigo, porque as pessoas chegam aos 70, 65 anos, 60 anos, 78, 80 anos. Não, eu tenho que parar... Eu tenho que parar de trabalhar porque não aguento mais. Bobagem. O trabalho é algo maravilhoso. As pessoas que trabalham são diferenciadas. É isso que eu quero dizer, porque eu sou rudemente interrompido aqui. Primeiro, com licença, eu vou te dizer uma coisa. Deixa só ele ser o mal educado. Porque se tu falas também, tu responde a ele, tu vai ser tão mal educado quanto ele, que ele tá sempre se metendo no comentário dos outros e atrapalhando e fazendo chacota dos comentários. Muito engraçadinho que ele é, né? Olha aqui, ó, o Hanna disse assim, ó, tá gato você, hein, nessa foto. E todo dia a Vitória disse assim, então muso na cidade. Tá, chegou. Isso aqui não é coluna social. Vamos pra tua manchete, já falou na tua manchete. Não é do Supremo Tribunal Federal, né, que está sendo muito pressionado para decidir até junho o caso da prisão em segunda instância, e claro, que seria libertado o Lula, né? O presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro. Nacional. É o presidente nacional da OAB, foi consultado. Com essa consulta, o pessoal do Supremo está empurrando um pouco a barriga, porque isso aí vai dar uma grande repercussão. E provavelmente eles vão decidir a favor
da não prisão a partir da segunda instância. Vai ser um assunto palpitante, principalmente no meio jurídico, não é isso? Eu acho que o voto que mudaram é do Alexandre de Moraes. Eu posso dar uma contribuição? Pode, claro. Porque a gente vem tratando isso, seria no dia 10 agora, né? E o autor da ação, dona Maria, é a própria OAB. E foi a OAB quem fez o pedido, talvez numa visão macro, como diz o Mário, só o que vai oportunizar a discussão dessa matéria, tudo que vai trazer, todas as questões que o país vai parar para um julgamento desse tamanho. Eu acho que a OAB, sensível a isso, pediu, então, a retirada de pauta. Já haviam manifestações de ministros, nós trouxemos aqui, já ministros adiantando o voto e ministros comemorando que talvez viraria o placar, ficou 6-5, Mari, pela prisão em segunda instância, e ministros contrários a essa tese já saudavam a possível virada. Então, mas o que se sabe é que não há pauta, não há espaço para pauta em 2019. Então eu sou pego de surpresa com essa possibilidade de trazer em junho a matéria, né? Porque realmente eu faço muito raciocínio naquele que eu trago aqui, às vezes, que as críticas que eu às vezes faço... Lula continuaria preso todo esse ano, então? Não, até que mude a interpretação. A cada mês que é decidida a pauta do próximo mês, final do mês, decide a pauta do outro mês. É anual? Não, é que tu tem brechas, lógico, o presidente, tu coloca, tu faz, se ele quiser, haverá data. Não há uma pauta ordinária, mas tu colocas o que quer. Então eu digo assim, é uma matéria extremamente conflitante, porque nós não estamos decidindo, para o nosso telespectador entender, nós não estamos decidindo se eles vão se reunir para soltar o Lula ou não soltar o Lula, não. Eles vão decidir para não haver ou haver prisão em segunda instância. Em não havendo, não é sair o Lula só, sai dezenas de pessoas que ainda não têm o trânsito em julgado da sua condenação. Milhares. O número... Eu não consegui uma estatística oficial ainda. Vai abrir as penitenciárias. Eu não recebi uma estatística oficial ainda, mas de qualquer maneira, essa é a questão. Quem não estiver com o trânsito em julgado, e trânsito julgado é só na terceira instância, que é um julgamento do STJ e às vezes do STF, se tem questão constitucional, pode ser 8 anos, 10 anos. E já soltaram realmente ninguém mais será preso nesse país. Então a gente tem que aguardar com muita ansiedade isso, porque vai mexer com a sociedade. E o Bendini foi solto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós sabemos o que repercute. Roberta e Gustavo. É que eu estou com informação importante que depois eu quero passar. O que é? Fala então. Acabou de sair uma nota oficial da Comunidade Europeia, Marne. A Comunidade Europeia decidiu estender até 31 de outubro a saída da Inglaterra. Brexit. A situação está muito grave, porque a Comunidade Europeia também se deu conta de que uma ruptura unilateral vai gerar uma crise. A crise não é só econômica, não, uma crise inclusive institucional, porque tem o Parlamento Europeu, a legislação... O eurodeputado tem uma eleição agora. A legislação, ela foi toda misturada, foi criada foram incluídas cláusulas exigidas pela Inglaterra para entrar na Comunidade Europeia, na legislação europeia, e se a saída for unilateral, vai gerar uma crise, vai ser uma bagunça assim inacreditável. Para você ter uma ideia, quase 15% da economia da Inglaterra está na mão de europeus. Bom, eu disse aqui, as turbinas da Airbus são feitas nas antigas fábricas da Rolls-Royce da Inglaterra. Não concordo com isso, Ana Maria. Não concordo com isso, porque inclusive quando a Inglaterra entrou na Comunidade Europeia, a cláusula principal dela foi manter a Libra. É o único país grande, que eu digo, junto com a Alemanha, a França, Itália, Espanha e outros, que manteve a moeda dela, porque ela já sabia que isso poderia acontecer um dia. Ela sai incólume. Quem é o maior investidor na Inglaterra? Os indianos, os chineses, o leste europeu. A Inglaterra sai para uma melhor, na minha opinião. Acho que a União Europeia precisa mais da Inglaterra que a Inglaterra da União Europeia. Olha, falando em problemas financeiros, agora sobre o Brexit, enfim, como vai ser o dinheiro, pois eu hoje fui abastecer meu carro e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, nem vale transporte, eu não tinha nada. Aí cheguei ali e disse, mas não sei o quê, por favor, enche o tanque. Presta atenção. Mas Deus me iluminou. Por isso que eu sou grata. Eu sempre tenho gratidão pelas coisas. Eu
peguei a minha bolsa imediatamente, olhei. Moço, não, para. Não bota gasolina. Moço, aí fiz assim com a bolsa. Eu digo, o senhor me perdoa. Eu não tô sem carteira, eu não sei. Ele disse, não, mas daqui a senhora não vai sair sem botar gasolina, nem que sejam uns R$50. Não vou lhe deixar... Digo, não, moço, o senhor não está entendendo, eu estou sem carteira, eu não tenho. Eu disse, não, acho que dá. E liguei o carro de novo. E eu digo, não, eu acho que dá. Eu aguento até, depois eu acesso. Ele disse assim, a senhora não vai conseguir subir o morro com essa gasolina? E eu não vou me sentir culpado que a senhora não chegou lá. Eu vou botar R$50 no seu carro e a senhora passa aqui outra hora para pagar. Muito bem. Senhor Gilberto, meu ídolo, a coisa mais querida. Que legal. Né? Eu sempre falo, tem um posto de gasolina na Santana, na esquina com na Vicente, coisa mais querida. E eu vim pra TV. Quando eu saí da TV, eu vou passar na minha casa. Ele disse, não venha, é muito tarde, não venha. Amanhã a senhora paga. Eu digo, não, seu Gilberto, se eu morrer até amanhã, você vai ter que pagar meus 50 pila. Mas assim, ó... Realmente, o nosso programa é uma coisa espetacular. Gilberto. Tá, mas tu pra ti ele não vai dar. Dá pra botar 200 olha aqui, aí, ó, um chequinho pré. Olha aqui, ó. Porque assim, ó, gente, eu fiz ontem, e isso não é privilégio meu, todos vocês sabem que circulam nos mais diversos lugares. Ontem eu fiz a posse da Simone Leite na Federação, estavam todos os empresários. Todo mundo vê o programa, todo mundo manda um recado. E assim, ó, aí tu vai no posto de gasolina, o cara disse, não, a senhora não vai... E ele era um funcionário, é um rapaz da bomba ali, sabe? Certamente ele deve ter feito um vale no nome dele, e se eu não voltar lá, né? Ou então você arrumou uma demissão pra ele. Não, mas então assim, ó, ainda existe gente boa no mundo, tá, gente? Eu não sei se vocês ouviram bem isso que eu estou dizendo, mas aproveitando o ensejo, eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons, clínica da audição, fechou uma belíssima parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta é a tecnologia mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, aparelhos automáticos e com adaptação instantânea, que já é uma diferença dos demais. Alguns estudos bem recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para que você tenha a sensação de escutar com essa nova tecnologia, basta você ligar para este número, 3061-7373. Se você não for aqui do Rio Grande do Sul, liga para 51-3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Eu sugiro a vocês, aproveitem essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Então, quanto antes você ligar, quanto antes você fizer seu teste auditivo, fizer a sua avaliação, mais chance você tem de conseguir colocar um aparelho desses no seu ouvido e efetivamente entender o que as pessoas dizem. Doutor Ruschel, a sua manchete. Pois não. Posso mandar meus abraços antes? Também, por favor. Hoje vai só para mulher bonita. Opa, eu tô aqui. A senhora é um abraço permanente, dona... A senhora é um abraço permanente. Dona Juliana Costa Barros, de Capivari do Sul, e a dona Alice Davis, nossas duas telespectadoras sempre frequentes. Mas a minha manchete, dona Magda, foi que o governo quer trazer para terça-feira a votação. Nós começamos essa novela, não sei se quem falou em novela hoje aqui, mas... Acho que fui eu que falei. Falou em novela. Isso é uma novela. A novela começou ontem, dona, com coisas assim pitorescas, porque a sessão começaria às 14 horas e 9 horas já estava o vice-presidente da comissão na porta, que era para assegurar que ele seria o primeiro, para que ele pedisse para ler o relatório, para que não pudessem retardar o relatório e ele finalmente ser julgado. Então, é coisas que a gente conta, parece que a gente está falando de uma brincadeira, de uma escolinha. Não, nós estamos falando de uma comissão que trata da matéria mais importante desse país na nossa Câmara dos Deputados. Então, é fantástico. Então, a gente relembra, assim, mas a questão que ficou, o relatório finalmente foi lido.
não houve uma obstrução direta, houve requerimentos, mas como essa estratégia deu certo do governo, acabou se lendo evidentemente, o relator deputado Marcelo Freitas, que é do PSL, ele foi pela constitucionalidade do projeto, como já se esperava, ele está apto a ser votado. Qual é a dificuldade e por que a matéria ela volta? Porque ela estava aprazada para quarta-feira e nós estaremos fazer deputado ficar em Brasília em véspera de feriado, em quinta-feira e coisa, é difícil. Então o governo começou a temer não ter quórum para a votação. Então, estão tentando puxar para terça-feira. Para puxar para terça-feira, tem que ter algumas mudanças administrativas e aí sim estão enfrentando a resistência. Então, a novela que nós acompanharemos até terça-feira é se o governo conseguirá botar em votação. Em colocando em votação terça-feira, já tem a maioria dentro da comissão para que ela seja aprovada e possa, então, finalmente... Volto a se dizer, não discutiu absolutamente nada sobre o plano. Se a sua constitucionalidade, ela finalmente irá para a comissão especial e aí, senhores, nós teremos assunto todos os dias até compreendermos o que é esse pacote da Previdência. Seguindo na linha da novela, vamos a mais um capítulo da novela A Bagagem nos Aviões. Ela tá ótima. Já não basta a sacanagem que fizeram. Só o vocabulário. Olha o vocabulário. Olha o vocabulário. A sacanagem que fizeram em 2017. Sim. A tal de ANAC, essa que já devia ter sido extinta há muito tempo, né? Porque não serve para nada. Nada mesmo. É uma inutilidade total. Ela é o sindicato das empresas aéreas, defende os interesses das companhias aéreas. Eu acho que esses diretores têm alguma ligação, deve ter alguma coisa, uma paixão pelas companhias aéreas. Porque... nunca teve tão caro a passagem aérea como está no Brasil. É verdade, tão horror. Você, para viajar com um mínimo de condição para comprar uma passagem, você tem que comprar com 2, 3 meses de antecedência. Se você tiver que viajar com 10, 15 dias antes, você vai pagar uma fortuna para uma passagem. Uma fortuna. Magda, é mais caro visitar minha irmã em Recife do que para Nova York. Ah, sim. Mas sem dúvida alguma, eu sei porque eu vou lá... E essa eu tal não vou de visitar ANAC... a tua irmã, mas eu vou trabalhar lá no final do mês... não tem noção do que é a passagem. É um absurdo. E essa tal de ANAC veio com uma mentira descarada em 2017, dizendo que o preço da passagem ia baixar por causa das malas, não sei o que. Bom, resultado, os aviões viraram ônibus de vila. Exatamente. Você pega o ônibus no centro de Porto Alegre para a Vila dos Cachorros, um avião é mais esculhambado, porque sobe galinha, papagaio, sobe porco, sobe tudo lá dentro do avião. Nas costas das pessoas, que não dá para pagar. Primeiro porque é caro. E tu sabe que essa dependendo do lugar que você vai, e se levar uma ou duas malas, é mais da metade do preço da passagem, sabe até duas passagens. Sabe quanto custa uma mala? Que a última vez que eu viajei, que foi aquela vez que me roubaram, fizeram pagar 2 vezes a mala, era 40, agora já está 70. Se você reservar antes, porque na horinha... é mais caro. É mais caro. Quer dizer, até essa vigarice as companhias aéreas estão fazendo aqui. Nem tem justificativa. E o preço de uma passagem absurda. E a ANAC não está vendo nada, está quietinha. Aqueles conselheiros da ANAC disseram que não, o preço da passagem ia cair. 2 anos, amiguinhos, não caiu nada. Ficou ainda mais caro. E agora as companhias aéreas estão anunciando que, a partir de amanhã, vão apertar no tamanho da mala. Se vocês soubessem onde eu tenho vontade de apertar de vocês iam repensar. Mas eu posso te contar uma coisa? Aliás, não é apertar, eu posso te contar uma coisa? Eu acho que eles têm que fazer isso, Gustavo Vitorino. Porque as pessoas estão entrando no avião, Gustavo Vitorino, com uma bagagem de 23 quilos e que acham que é de mão, é mão do... Mas, Magda, por causa da sacanagem de 2017. Mas uma coisa não justifica. Justifica sim, justifica. Você não pode fazer uma sacanagem para fazer outra mais adiante. Não, é que o juiz não marcou um pênalti para um lado, aí não marca pênalti para o outro. A opinião é que não, ele errou 2 vezes. Muito bem, então, o juiz não marca um pênalti para um lado e não marca um pênalti para outro. Ele não compensou, ele errou 2 vezes. Ele é um mau juiz. A ANAC
continua sendo uma inutilidade e uma agressão ao cidadão que precisa viajar de avião nesse país. Que saudade da Magda. Sabe por que o nome vem quando um cara é mala? Quando tu vai viajar com um monte de mala. O cara fecha, viaja com uma mala de mão, uma necessaire pequena e a carteira dele é a coisa mais nada a ver. A carteira é a coisa mais gorda e pesada, não é cheia de dinheiro. A carteira é que pesa. Não vamos achincalhar o comentário. Não, mas eu viajo sempre com um... Hoje o cara fecha pra viajar. Eu viajo com uma coisa... Mas uma mulher é difícil. Claro. Uma mulher que vai viajar... Por exemplo, a Magda vai trabalhar 3, 4 dias no Nordeste, fazer a apresentação. Ela tem que levar roupa, maquiagem... Mas eu sempre levo em despacho. Hoje no avião vale qual é o tamanho da mala e quantos quilos? Eu não sei quanto... 10 quilos, 55 E eles querem diminuir esses 10 quilos, essa é a informação. Não, eles querem cumprir esses 10 Agora eles querem cumprir. Porque o que acontece? Essa minha viagem nas férias... uma bonita tava com a malinha dela, assim, que tu vê que não é uma mala de mão. Eles têm um protótipo de papelão para ver se encaixa. Pra medida. Se a mala dela, se a tua mala entrar naquilo, é mala de mão. Se não entrar... Sim, é uma porcariazinha desse tamanho. Não é, Gustavo Vitorino, É pequenininho. Não vou discutir. É pequenininho. Não, é um absurdo isso. Não, eu acho que as tuas reclamações contra a ANAC... Eu não vou culpar as companhias aéreas, que elas estão lá delas. Elas vão lá, tem o lobbyzinho, aí um diretor da ANAC quer viajar para não sei onde, mas uma passagemzinha, coitado, porque sabia que eles têm direito à passagem, né? Pois é, né? Pois é. Bom, que é só eu como, olha aqui, então... Esses caras não vão preso. Constantino Júnior, meu amigo, uma amiga minha, é o cara, o dono da Gol. Tá, isso aí nós não estamos fazendo coluna social, nós estamos falando de bagagens. Tá falando mal do Constantino. Tô falando mais uma vigarice. Não precisa falar mal do Constantino, já falaram mal dele mesmo, ele nem é mais. Essas agências incompetentes que foram criadas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, que não servem para nada. Que só se colocam contra o cidadão e a cidadania. Eu até concordo contigo que a ANAC é o quarto segredo de Fátima, né? Porque diz uma coisa, faz outra. Acho até que ser contra a ANAC eu até concordo contigo. E eu não sou contra o fato dos preços muito excessivos. Eu só acho que tem pessoas que realmente não cumprem. E regra foi feita para ser cumprida, gente. O espaço que tu estás ocupando é meu. É meu, não interessa se eu paguei, se eu não paguei, é meu. Bagagem de mão é bagagem de mão. Mas eu quero falar sobre uma coisa que não tem problema de tamanho, não tem problema de preço, não tem problema algum. Quero falar sobre a Center Erótica, que sempre tem uma excelente notícia para vocês. Pois os clientes da Center Erótica pediram e foram prorrogadas as condições especiais. Na verdade, é uma super condição que a Center Erótica tem. Na compra de lentes Varilux ou Rodenstock, você paga um par de lentes e ganha um segundo par de lentes da mesma marca gratuitamente, mais conhecido como de grátis. Agora, além disso, né? Na compra destas marcas de multifocais, com todos esses descontos, você ainda vai ganhar um terceiro óculos. Mas este terceiro óculos é só para perto. E você não vai pagar absolutamente nada. Nada. Você vai só esperar um pouco, vai escolher o modelo que você quer e depois eles vão mandar colocar a lente. Eles já têm o seu grau necessário para perto, né? Não tem incômodo algum. E esse você não precisa de desconto, nada. Você não gasta absolutamente nada. E mesmo com a qualidade incontestável dessas multifocais, o óculos somente para perto, a gente sabe, é mais confortável para uma leitura deitado, para trabalhos manuais ou em um momento de privacidade no seu escritório. Estacionamento da Center Erótica é por conta deles, principalmente para o cliente em compras. A loja fica no complexo do Hospital Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes, e o endereço correto é Avenida Soledade, número 565, loja 3, aqui em Porto Alegre. E assim, ó, a loja foi remodelada, foi ampliada, todas as cadeiras, as mesas foram trocadas, está de cara nova a Center Erótica, mas com as promoções e os preços antigos. Vai lá. Sabia que a Center Erótica está fazendo um óculos especial, igual do filme do James Bond, quanto Officer Lace. E esse teu é deles, né? Para mim usar na minha festa, sabe? A Aninha também, os óculos que a Aninha está usando são... O Marne também tem óculos. E tu também tem um, né? Eu também, Magda. Hoje eu tive o prazer de comprar meu óculos
até faço questão de mostrar. Mas que isso? Claro, com um monte de... Eu adorei. Adorei. Com todas as... Adorei. Como é que eu ia subir esses boletos aí, Chicão? É o problema dos boletos. Preste atenção, deixa ela falar que ela foi muito bem atendida. Fui super bem atendida. O Alexandre nos recebeu lá. O Chicão foi comigo, me ajudou a escolher. Tu saíste com o Chicão? Não, o Chicão me encontrou lá. E aí a gente acabou. Foi muito legal, eu adorei as E é lindo esse teu óculos. Sabe o que eu gostei? Ele é ótimo também para essa fase de verão e inverno que aí não fica aquela lente muito escura também, né? Adorei Ficou as opções. Lindo, Fiquei maravilhoso. Muito feliz. Você também pode aproveitar de tudo isso. Carla Krieger, tu tá muito quieta, eu tô falando demais. Tá muito alto astral, tô achando muito legal. Tá muito tumultuado. Não, tô achando alto astral, tô achando bom, mas a minha notícia não é alto astral, é sobre Estância Velha, que hoje pai e filho morreram num assalto a uma joalheria. Triste. Depois, triste, o depoimento do filho e do irmão, né, que perdeu, ficaram, né? Exatamente, Ficaram, né? Dizendo que de uma hora para outra as coisas se vão, as pessoas tiram a vida dos outros, quer dizer, hoje a nossa vida realmente não está valendo mais nada. E o STF preocupado em deixar de valer Essas são as cenas o cumprimento do assalto. da pena em segunda instância. Então, quer dizer, é de uma crueldade absoluta, 2 tiros na cabeça, né? Tiros e tiros na cabeça das pessoas, quer dizer, pra matar, realmente, pra matar. Então, a gente vive numa sociedade... agora ele vem lá de dentro com o outro. Meu Deus... Eles acertaram tiros na cabeça. Esse só. A polícia já identificou os dois. E já pegou o carro e tudo mais. Já achou o carro. É uma questão de tempo. Tá bem claro isso aí. A câmera de alta definição, os laboratórios da polícia já ampliaram, já estão identificados. Uma questão de tempo. Um deles... deixou a camiseta no carro, né? Que era pra mudar a cor da roupa que tava. Agora vamos fazer uma aposta aqui, hein? Que selvageria. Querem apostar que esses dois estão em liberdade condicional? Provavelmente, mas se visse bem... Já tem condenações anteriores. Querem apostar? Eu não sei quem são. A polícia não divulgou o nome ainda. Já identificou, é uma questão de tempo pegar os dois. Mas querem apostar? Sabe o que eu faria? Eu mandaria essas imagens de presente para o ilustre magistrado que soltou essas criancinhas. E tu sabes que foi a segunda... Não esses, mas foi a segunda vez que ele foi assaltado. E quando da primeira vez ele disse, eles não vão me roubar, a próxima vez ele reagiu. Porque deu a sensação, né? Não, eles reagiram. Quem teve o que aconteceu exatamente porque, pelo que são 2 assaltantes, e eles vem alguém correndo de dentro. Um dos assaltantes está lá dentro com eles. Um dos assaltantes está lá dentro, vem e os caras se botaram neles. É o outro. É aquele ali, ó. Esse aquele ali que nós estamos vendo. Esse é o que mata. 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 Mas o outro acho que também dá tiro. Não, não sei. Isso eu não posso. Não, eu acho que dá para ver. Vamos se ater às imagens. Ele está olhando e ele vai vir. Ele vê o outro vai vir correndo de costas. Porque eles se botaram no outro. Eles agarraram o outro. Ali, ó. Ele atirou para matar. Não atirou para atirar. Os dois atiraram. Foi ele que matou os dois. Os dois atiraram. Eu acho que o outro também atirou. Eu acho que atirou, saiu correndo, mas aquele ali ficou e atirou e fez exatamente para matar. Que coisa horrível. Eles já estão identificados. Vamos torcer para que a polícia pegue logo, né? Vamos aguardar. Vai que aconteça que eles sejam eliminados de outro jeito, apareçam num buraco por aí. Aí se aparece a polícia e mata alguns outros canais de televisão aí, querem saber como é que foi a ação da polícia, né? Muito bem. Investigar. Queridos, eu já disse pra vocês, essa semana eu passei lá na Sleep Shop, semana passada, né? E continua lá a bicama, aquela que eu achei maravilhosa para você. Quem sabe receber as suas visitas neste feriado de Páscoa. O que eu encontrei na Sleep Shop, para quem não sabe? Uma bicama daquela linha de hotelaria. Sabe aquelas camas de solteiro, de hotel, com super colchão, com toda a estrutura, que se transforma numa cama de casal? Porque não é como... Porque bicama é assim, tem uma alta e a outra baixinha. Quem fica na bicama, bu pra ti, eu tô aqui em cima. Pois essa é diferente. O colchão abre, ele levanta e fica... Ele tem um mecanismo que ele fica na mesma altura do colchão principal. Todos os dois são em molas. A cama auxiliar tem um mecanismo que eleva, transformando em cama de casal. Ou seja, você compra um produto que você pode usar de várias formas. Pode ser para aquele irmãozinho que você não gosta, deixa ele dormindo no chão. Mas pode ser para você solteiro, pode ser 2 camas de solteiro ou pode ser ainda uma cama de casal. Tudo isso só pode ser num lugar, na Sleep Shop. Sleep Shop
conversa com a Denise, conversa com o Rogério, toma aquele cafezinho gostoso e não tem outra possibilidade. Você tem que comprar essa bicama porque ela está com um preço super especial. Sleep Shop, 24 de outubro, 1363, aqui mesmo em Porto Alegre, com estacionamento próprio. E o telefone? 51-3330-1592, Carla. Aqui no WhatsApp, senhor Vitorino, inclua nesta lista da inutilidade a Anvisa. Parabéns pelo programa. Verdade. Bem lembrado. Selomar Rosa de Novo Hamburgo. Agora, dona Magna, me permita. Pois não, lhe permito. Quando a gente fala em pena de morte, e eu já falei tantas e tantas vezes durante toda a minha vida, e foi proibido em São Paulo de falar em pena de morte, que eu trabalhava numa rádio muito grande, mas o diretor não queria que falasse em pena de morte. Fui amordaçado, simplesmente porque eu já havia assinado o contrato. A pena de morte para esse tipo de crime que foi falado agora, quando um chefe de família e seu filho, 2 chefes de família, são simplesmente assassinados, têm as suas vidas ceifadas por 2 vagabundos, 2 sem eira nem beira, que simplesmente pelo prazer de matar, pelo prazer de ceifar a vida dos outros, cometem esses crimes. Aí, você está exagerando. Mas a pena de morte existe sim a favor do bandido. Eu já falei 1 bilhão de vezes e continuar falando. Então, para um tipo de crime como esse, sem pé nem cabeça, tem que existir uma pena. Daqui a 4, 5 anos já estou na rua de novo. 6 anos estou na rua de novo, vão cometer os mesmos crimes. Isso. Então eu me irrito profundamente com isso. Então, pena de morte, pena de dente por dente, olho por olho, isso não pode acontecer. Blá, blá, blá. Ninguém nasceu para ser bonzinho. Bonzinho não vence na vida. Então não pode ser bonzinho com bandido. Bandido é bandido. Não merece nenhuma consideração. Olha, vazou o nosso áudio do nosso próprio programa, porque alguém me disse assim, tá sem áudio, aí eu fui ver, tinha áudio, vocês ouviram, né? Tem áudio do nosso programa que está sendo transmitido pelo nosso Facebook. É só você entrar no nosso Facebook e ali está, foi a nossa própria voz que vocês ouviram aqui. Tá funcionando, amigo. A pena de morte, Marli, tem muita gente que acha que não pode acontecer porque a justiça não é justa, não é igual para todo mundo. Mas num caso desses, que as pessoas... Tá ali evidente, tá filmado, tá gravado, aí... Carla, eu adoro sempre que eu vejo esses temas polêmicos voltarem, né? Eu volto meus bancos escolares e tem alguns temas, dona Magna, que eu consigo me lembrar. A aula que eu estava, o professor me reporta ali, puxa, isso foi na década de 80, início, fim de 70, fim da década de 70, assim. Porque são matérias impactantes e tu fica, lógico, ali com a ideia de 20, 19, 18 anos, não sei que idade tinha quando começou essa primeira matéria de direito penal. Mas eu me reporto, assim, e os sonhos que se tem, as expectativas que se tem com a sociedade e com a realidade, né? E eu quero lembrar do que eu defendia e muito a pena de morte. Me lembro, estou me lembrando, rememorando a minha participação na aula, dependendo a pena de morte. O que a vida fez comigo, operando o direito, foi ver provas sendo mexidas, foi ver laudos contestáveis, como o próprio laudo que nós estamos discutindo hoje, discutimos na primeira parte do programa, uma questão que tem 7 laudos para um mesmo assunto, assim. Então, eu nunca me senti confortável, porque tu não pode fazer como a cara lembrou assim, como uma lista, ali está aprovado, né? Então nós temos, para esse caso, nós temos uma pena de morte. Para outros, não, daí não tem. Não, se tu aprovar a pena de morte, ela vai valer lá no interior do Amapá, num inquéritozinho que montarem de uma prova, vão matar, vai ser condenado à condição. Então, me desnudei ou me desencantei com a pena de morte foi porque nós não conseguimos ter uma sociedade séria. Então, a vida que eu juridicamente continuo sendo a favor da pena de morte, acho. Eu não mudei. Eu só não consigo confiar no sistema do Brasil que se usaria a pena de morte para matar possivelmente inimigos políticos, inimigos de terra, ou aquele pequenininho ali. Então, é muito difícil. Ou seja, a falta de seriedade do país nos faz com que eu não tenha convicção, eu teria dificuldade de aprovar, se fosse eu um deputado, votar pela pena de morte. Eu acho que a pena de morte, eu até concordo com o Lúcio, se nós tivéssemos
fizéssemos uma redução dos critérios adequados à pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte, sempre fui, mas eu sou favorável a critérios mais rígidos de aplicação. Por exemplo, a incidência e latrocínio. Sim. A incidência e latrocínio. Não tem como. Não tem solução. Não tem como. O Poder Judiciário errou. Não vai errar 2 vezes em latrocínio. Certo? Então, assim, eu acho que existem casos que não deve haver dúvida em relação à eliminação do tecido social de seres vivos, que eu não vou chamar de seres humanos, seres vivos que provocam tanto mal. Esses 2 animais que nós vimos no vídeo, o que você pensa que eles vão fazer? O Marley falou bem, daqui 3, 4 anos eles estão soltos. O que você pensa que eles vão fazer? Você acha que eles vão pintar cerca? Eles vão construir muro? Vão virar argamassa? Não, eles vão voltar e vão matar e destruir mais famílias. Eu já disse aqui, vou repetir, toda vez que um magistrado assina um alvará de soltura de um sujeito como esse, ele está assassinando um cidadão de bem. Querem um exemplo? Eu vi hoje uma sentença que está inclusive na internet, de um magistrado aqui de Porto Alegre, que soltou um sujeito com 40 pacotes de cocaína. Ele foi preso em flagrante pela brigada. O juiz mandou ele sair pela porta da frente do fórum porque disse que era insignificante, que o tráfico de drogas tinha se tornado tão comum que aquela apreensão era insignificante diante de um contexto. Espeça-se imediatamente ao falar. O sujeito saiu pela porta da frente do fórum depois de ser pego em flagrante com 40 pacotes de cocaína. Praticamente 2 quilos, mais 2 quilos da droga. O magistrado. Tá na internet, não vou citar o nome do magistrado aqui, mas tá na internet, já descobriram, já copiaram. O absurdo jurídico foi tão grande... Sim, que virou... E foi um juiz aqui de Porto Alegre que fez. Aqui? Aqui de Porto Alegre. A decisão tá na internet, inclusive. Quer dizer, aí eu fico assim, sabe, o que a gente vai dizer nessa hora? Que confiança nós vamos ter no sistema? Eu entendo quando o Ruschel diz não ter confiança no sistema, mas eu não tenho confiança no sistema exatamente por coisas como essa também. Também. Porque tanto quanto condenar inocente, o que nós soltamos e colocamos de vagabundo na rua, sustentando absurdos da lei, porque eu já disse aqui, eu vou reiterar minha posição, eu acho que a magistratura brasileira, na esfera penal, é covarde. E vou reiterar a minha afirmativa, porque eu acho que o bandido tem direito de petição de progressão de regime, não direito de aquisição. Existem requisitos bem claros no Código Penal e no Código de Processo Penal para ele ter a progressão de regime. Ele tem direito de petição, não de aquisição. Sim. E grande parte dos que estão na rua não preenche os requisitos que estão no dispositivo legal. E são soltos porque o juiz diz, tem que dar, porque é um direito do preso. O direito do preso é de petição, não de aquisição. Eu já chamei trocentos criminalistas para discutir comigo. Ninguém quer discutir sobre isso. Não são loucos para discutir contigo. A Ana Lúcia Souza aqui no WhatsApp, que é Distância Velha. Ela é uma que gosta da gritaria. Ela diz, eu adoro a gritaria, kkkk. Só para implicar, tu tá implicando comigo. Faço de tuas palavras as minhas, Marne Barcelos, a respeito da pena de morte. Sim, mas não tem como, meu amigo. Alguém mais vai falar sobre pena de morte? Então vamos aos aniversariantes de hoje. Posso, então. Vamos só falar de pena de morte. Tem um amigo meu que vai casar. Tu acha que tá condenado para ser pena de morte também? Adorei. Morte em vida. Ai, morte em vida. Fala, Mário. O senhor não tem experiência, o senhor nunca casou? Por isso que eu tô vivo aqui, olha que felicidade. Gordo, forte, saudável. A carinha de feliz. Forte, saudável, gordo. A doutora Roberta casou hábito. e também tá aí. Bom, primeiro aniversariante de hoje... Fofinho. Chuck Connors, ator americano que faleceu em 92, fez muitos filmes. O Chuck Connors. Tem o Nick Norris e o Chuck Connors, né, que era um alto, fez filmes fantásticos. Ficou famoso pela série O Homem do Rifle. Isso, exatamente. Max von Sydow, que é um ator sueco, que falava fluentemente alemão, falava fluentemente inglês. Bom, sem inglês também não consegue... Não consegue, evidentemente, permanecer no cinema internacional. Aliás, eu vi um filme com o Rodrigo Santoro, com a J-Lo, o que ele está falando bem inglês é uma coisa impressionante. Agora, por esses dias, passou na televisão. TV, eu não tive muita paciência para ver, mas estava passando mesmo. O Rodrigo Santoro, e agora ele também está falando russo. Ele fez uma parte. Ele foi convidado por uns meninos, uns jovens, na verdade, que são de Cuba, porque o pai desses cineastas foi um médico que recebeu
crianças que vieram da Rússia para serem tratadas daquele problema que deu da contaminação de Chernobyl. E esse médico era um médico que, ao receber essas crianças, ele foi muito agressivo até no início, e as crianças começaram a mobilizar esse médico internamente, de tal forma que ele se modificou como pessoa. Diz que é um filme muito bonito. O Rodrigo Santoro faz o papel desse médico, e ele fala, então, espanhol e fala também russo. E é um filme que estreou semana passada, agora eu tô tentando... Estreou semana passada nos cinemas e tá fazendo muito sucesso. Ele realmente está de parabéns. Eu vou continuar então com meus aniversariantes. Omar Sharif. O que eu tenho para falar do Omar Sharif? Omar Sharif... O que tu tem para falar do Omar Sharif? Um dos grandes atores egípcio. Ele era egípcio, depois esteve em Porto Alegre, Doutor Zhivago, ele fez. E contracenou com uma mulher, a mulher que para mim tem os olhos mais lindos da história do cinema, que foi a Julie Christie. Aqueles olhos azuis, quando ela mostra, os olhos azuis, a Julie Christie realmente é lindíssima. E ele era um médico, era um poeta, no filme Casado com a Geraldine Chaplin. Foi um filme lindíssimo, tema de Lara, que é a trilha sonora do filme, um filme inesquecível. Mas ele fez um outro filme que eu acho melhor que esse, A Noite dos Generais, que conta a história... conta a história de um general alemão que é um maluco e é um assassino. Ele mata prostitutas e ele consegue descobrir, e ele é morto, assassinado por esse general, ele que era um oficial que investigava os crimes cometidos por oficiais nazistas. Ele era nazista e investigava esse tipo de crime. Com o Peter O'Toole, que aliás era outro ator. Maurício Daraga. Isso, maravilhoso. Tessi Calado, atriz brasileira e também escritora brasileira. O Steven Seagal, ator americano, um dos maiores canastrões que eu vi na minha vida. Esse cara casou com 2 mulheres, foi para a Ucrânia, numa agência de modelo, pegou 2 mulheres e levou para Los Angeles. Ele é um canastrão, nunca vi um canastrão tão grande com a Kelly LeBrook, da Dama de Vermelho. Ele pinta o cabelo uma cor graúna, é uma coisa... Sabia que ele é xerife de uma cidade? Cor da Ásia da graúna. Sabia, Maria, que ele é xerife de uma cidade que ele mora? Tu entende de tinta de cabelo? Por conta dele. Mas, dona Maia, que agressão gratuita. Saudades. Mas não da graúna, né? Não, da graúna eu entendo, mas ela está dizendo sobre a tinta. Ela insinua que eu e o Mário poderíamos estar usando a mesma tinta. Eu vejo uma certa insinuação quando a senhora se manifesta sobre o tema. Eu posso continuar com você? Pois não, muito justo. Mas eu sou muito... Eu estava nos defendendo, seu Mário. Ela não se agrediu, seu Mário. Nós não precisamos de defesa. É muita inveja. É muita inveja. Eu morro de medo de inveja da O Vitorino tem muita inveja. O Gugu Liberato... Eu vou começar a rir, não vou falar mais, hein? O Gugu Liberato completando hoje 60 anos. Para quem não sabe, o Gugu Liberato é milionário, né? Milionário. Sabia que eu fui namorado de uma garota que trabalhava na banheira do Gugu Liberato? O senhor entrou na banheira com ela? Não, ela entrou. A mulher cavala durante 8 meses. Mulher cavala? Porque ela mulher égua da também, sexy, mulher burra. Tinha uma cena que ela estava em cima de um cavalo, então criou-se... O Chicão me apresentou a mulher cavala. Conheceu ela, muito bonita. Eu já acho que a mulher cavalo, que ela tem uma mão deste tamanho. Ela tem virtude. E um pé desse tamanho. Nós tivemos uma balada junto, né, Rogério? Ela tem virtudes que o Chicão aferiu mais intimamente. Mas eu quero dizer que é uma mulher muito querida, muito legal. Então é delicada como um pônei. E agora o amigo do Chicão, Ricardo Mack, 59 anos. Ricardo Mack, eu me dou muito com ele. Nós temos uma confraria da Paz de Chagas. E o Ricardo Mack é um cara que vai pra noite, ele olha pra uma mulher e diz assim, ele vai ficar com ela e ganha a mulher. O cara cede a operação. Porque ele diz que no outro dia, ele diz, a minha mulher ficou com o Ricardo Mack. Eu vi isso aí. Mas no momento não, que ele está sob o manto do matrimônio. Mas não teve coragem de sair nu, que nem eu fiz. E sair nu, ele não teve coragem. Ele não, só para livrar ele, dona Marcos, só para dizer que isso era quando ele era solteiro. Tá, deixa eu guardar. Grande cara. Mas também tu te apresentou, né? Vamos lá, Marcos. Só está trazendo... Escolheu a dedo hoje. Só aniversaria. O Roberto Carlos, jogador. Quem quer falar? Quem fala do Roberto Carlos? Roberto Carlos tinha um chute a 120 por hora, foi o jogador brasileiro que tinha um chute mais veloz, mais que o Nelly. Ele está falando do jogador de futebol.
Claro. Eu acho que é o jogador de futebol. É o jogador. Ele é famoso. Sabe por que o Roberto Carlos ficou muito famoso? Porque ele foi tomar entrevista com o repórter e disse assim, na minha mão tem um preço de um apartamento de relógio. Ele disse. Mas perdeu tudo, né? Eu acho que tu confundiu, porque descia a Rua Augusta 120 Não, eu pensei que era um jogador de futebol. Mas claro que é. Eu falei dois jogadores de futebol, o outro não conheço direito. E, finalmente, a Mandy Moore, ou Mandy Moore, né, como seria a pronúncia correta em inglês, é aniversário hoje, é uma atriz americana, eu assisti 2 filmes com ela, bonitinha. Olha, bonitinha, já tá entrando na vibe dessa gurizada Dona aqui. Magda, eu não sei se sobra Fui tempo muito pra seriedade. Deixa Se sobrar tempo pra seriedade... A seriedade foi abandonada hoje no programa. Deixa eu explicar uma coisa. Aproveitando que o Marnes encerrou falando de filme, a Roberta caçou ali o nome do filme. Nós temos os dados, então. O Rodrigo Santoro brilha em filme O Tradutor, é o nome do filme. É verdade. E é de uma história real que acontece. É uma produção cubana-canadense, né? Que bronca. E é baseado na história real de um professor universitário. Já contou, a história já contou. Vamos lá, vamos adiante. Há espaço para a seriedade, ele fala então. russo. Eu quero dizer também. que, para quem acha que está ruim para si, não sabe o que está ruim para o Temer, Dona Magda. O Temer, coitado. Entraram mais 4 inquéritos da Lava Jato contra ele. E não vou lembrar do inquérito. Dilma, né? Eu vou lembrar da expressão. Tem que manter isso, viu? Alguém se lembra? Total. Alguém se lembra? Total. Tem que manter isso, viu? Esse é um inquérito que exatamente, que chegaram agora. Atualizei, Dona Magda. Então, estão entrando mais 4 inquéritos, já haviam 2, e 4 já são ações criminais. Portanto, Marnes, somam 10 processos contra o Michel Temer. Nessas denúncias que ocorreram agora, ele tem como parceiro o Eliseu Padilha e o Moreira Franco. Também são co-réus nessa ação. Mas chama a atenção, que são 10 inquéritos, 4, para que se entenda uma coisa, é o inquérito, tu manda para o juiz pode não aceitar a denúncia, Mário, mas desses 10, 4, o juiz já aceitou a denúncia, ele virou réu e é uma ação penal. E não está, como ele não tem mais foro privilegiado, os inquéritos estão tramitando, e as ações penais estão tramitando em primeira instância. Olha aqui, voltando ao assunto das malas, que não somos nós, né? São as malas de viagem que a gente leva no avião. O Fernando, deve ser Dering, o sobrenome dele. Diz que as pessoas estão efetivamente embarcando com malas que parecem barracas de camping, de tão grande. Consequência disso é que o passageiro que está com a bagagem na medida certa fica sem espaço. E Neri Fiorenza mandou as medidas para nós, tá, Gustavo Vitorino? Presta atenção aí, anota. Altura, 55 centímetros, tá? 55 centímetros. Tá bom. Largura, 35 centímetros. Eu sou muito mal disso. Profundidade, 25 centímetros. E peso até 10 quilos. Eu quero te dizer que é bem maior do que isso que tu mostrou, porque eu lembro que eu vi a guria com o modelo. Então, assim, 10 quilos, as pessoas usam maior, não dá, cara. Verdade. Não dá. Não é todo mundo que viaja como tu, assim, que tem... Tu ganha passagem de companhia aérea? Por que tu defende essa sacanagem? Não, peraí um pouquinho. Pô, tu tem amigo na ANAC? Não tenho amigo em lugar algum. Então por que tu defende essa gente? Mas eu não tô defendendo, Gustavo Vitorino. Tá expondo só. Primeiro, tu não fica aqui, depois tu vai lá em cima dizer que a Magda é amiga dos caras do coice e fica dizendo contra. Ela paga a passagem? Eu pago a minha passagem, nem milhas eu uso, eu vou para trabalhar, não uso milhas, alguém paga. Quem me contrata paga a passagem, obviamente. Muito justo, dona Mas é que assim, é horrível viajar com as pessoas e as malas que elas carregam dentro do avião. Acho que essa coisa de bagagem extra, acho um roubo tudo. Eu só me referi ao fato de que as pessoas não respeitam. E se elas não respeitam, aí não adianta. Eu vi a guria bater boca com a moça e a moça botava assim o molde. Ela disse assim: a sua mala não entra, senhora, aqui. A senhora não pode, desculpa, mas a senhora pode me dar aqui que nós vamos embalar e vamos... Perfeito. Não pode mesmo. Olha aqui, aprovado projeto que concede parques. Essa notícia é muito legal e ela veio cedo e eu é que acabei não falando muito para vocês. Eu sei que vocês falaram aqui sobre esse assunto. Dona Magda, eu não quero fazer só a sua defesa, mas eu quero falar uma constatação, Dona Magda.
pela Tu sabe que ele não está prestando atenção no que a gente Dona fala? Magda, a injustiça que ela só está sofrendo do senhor Gustavo Vitorino. Existe nos Estados Unidos um voo chamado stand-by. É voos de baixo custo. Esse voo de baixo custo, exatamente, tu não pode levar bagagem. Nada. Não é o caso Nada. Porque dá muito custo no avião e fica muito pesado o avião. Então, querer baratear a passagem, tem que o cara viajar sem bagagem. Mas, moço, esse tipo de viagem de baixo custo é o que deveria ser aqui no Brasil. Ou seja, uma bagagem de até 10 quilos, compra... Que é o que é. Deveria ser de baixo custo. Então me explica por que uma passagem para Recife de ida e volta custa R$5.000? Parei um pouquinho. Então não tem baixo custo. Peraí. Então é vigarice, é isso que eu estou atacando. Gente, são duas coisas diferentes que vocês estão falando. O Chicão está falando de um voo específico para quem viaja com bagagem de mão. Nós estamos falando de voos normais, enfim, que a pessoa pode levar uma bagagem de mão, não paga absolutamente nada, mas tem que ter medidas pré-estabelecidas. Não exagera. São coisas diferentes. Uma mala de 20 quilos. São coisas diferentes. Agora, por exemplo, cobrar uma mala extra, isso eu acho um roubo, Gustavo Vitorino. Então eu pago R$2.000, não posso botar 2 malas no bagageiro? Tá? Ok? Eu não sou contra a cobrança. Eu só fiz um adendo. As pessoas. E o cara gordo devia pagar a passagem mais cara, porque ele tira o peso do avião, questão de segurança. Não, tem que pagar uma passagem. É diferente de mim. Agora virou quem tem a bunda de plástico grande também paga bunda. Porque fica com a bunda sobrando no banco do lado. Vitorino, o seguinte, mesmo que seja tarde, da noite e tal, não pode usar esse vocabulário. Eu vou te explicar por quê. Não é pelos telespectadores. Todo mundo tem uma. Sim, mas ninguém fica mostrando a sua, nem botando a amostra, como tu põe a tua e a dos outros. Não, mas eu não estou mostrando a amostra, eu só estou falando que, digamos assim, vamos usar um termo legalzinho. As nádegas. As nádegas. Digamos assim, o pacote retrotraseiro implica, em muita largura, uma invasão do banco do lado. É o que acontece quando a gente bota... Não, mas eu quero dizer ao senhor... Isso se chama bumbum na nuca, é diferente. Eu só quero dizer ao senhor... Não, bota o plásticozinho, ele abre assim pro lado e atravessa. Ele vai pra cima. Eu quero dizer que até isso agora tem solução. Quem é um pouco mais avantajado, esses aviões, até a 6ª ou 7ª fileira, 7ª letra, né? Eles têm bancos bem mais largos, bem maiores. Claro que tu paga mais. Pois é, tá. Aí a vigarice, qualquer hora eles vão cobrar o bom dia da aeromoça. Isso eu acho. Eles vão cobrar o bom dia da aeromoça. Mas é que toma com o aérea que vem daqui sanduichinho, vagabundo, ele quer viajar pra comer, mano. Ele quer comer. Eu posso dizer uma coisa, Vitorino? Desiste de viajar de avião. Vai de ônibus. Que aí não tem problema. Não, eu quero é um país que tenha uma malha aeronáutica decente, que tenha companhias que prestem serviço de respeito à cidadania e não fazer o que fazem aqui. A gente está brincando, mas eu concordo contigo. Existe muito desrespeito com o passageiro, em termos de preço, em termos de... eu vou fazer uma viagem, não posso levar bagagem? Não posso? Eu posso levar uma mala? Se o cara diz assim, olha, o senhor não pode levar tanta coisa, mas até X como era antes. Antes era uma mala. Você podia despachar uma mala doméstico. Sim, mas pode. Uma mala doméstico. Pode. Não, pode. Pode, se tu, quando comprar, uma mala pode, Gustavo, tu paga as outras. Não, Magda, peraí, você leva só a bagagem de mão. Toda a outra bagagem, você paga uma outra categoria tarifária. Categoria tarifária é outra coisa. Uma passagem de R$600. Você quer levar uma mala, então vai pagar a passagem de 700. É verdade. Então continua a vigarice. Continua a vigarice. O que tu quer? Tu leva uma cueca pra 10 dias, fica virando a cueca. Tu acha que eu vou fazer a mesma coisa? O Chicão viaja 10 dias, leva uma cueca e fica virando a cada 2 dias. Eu compro a roupa no lugar, querido. Esse porcaria vai levar coisa. E o pior é que ele deixa relaxar. Sim, às vezes esquece. Ele é excêntrico. Ele entrega o camareiro, papapá, tudo. O Chicão tá pior que o Claudinho. Não, a meia é a mesma coisa, vai virando a meia a cada 2 dias. No terceiro dia, senhoras e senhores telespectadores, os senhores não merecem ouvir essas barbaridades essa hora da noite, coisas nojentas. Total. Tenham todos um bom sonho. Nós nos encontramos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá e beijo.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.